Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos fazer as revisões do capítulo que eu adorei, que é o capítulo Fazer as Malas e Vamos Viajar, né? Que é o capítulo que tem o tema de viagens e que nós falamos sobre vários tipos de textos. Então, lá na página 33, nós temos essa página aqui, que a gente sempre faz a leitura lá na escola, que é fazendo aquele resumo, né? Trazendo um pouquinho de cada coisa que a gente estudou. Então vamos lá. Na página 33 diz assim: o que estudei? Depois de muitos estudos e novas descobertas, vamos revisar os conteúdos vistos neste capítulo. Então, o primeiro, o relato de viagem é um texto que tem como objetivo compartilhar experiências vividas em uma viagem, que nós vimos lá, o relato da viagem lá no povo ribeirinho, que ele vai contando, vai colocando fotos, contando pra gente tudo o que aconteceu na viagem. O post de rede social é um texto relativamente curto, publicado na internet, que pode apresentar fotografia, hashtags e emojis, que é o que nós fizemos, que a gente colocou bastante coisa diferente, as hashtags, né? Os textinhos curtos, a foto, também foi bem legal. Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é formal. E quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é informal. Também vimos isso, né? Fizemos essa diferenciação. Gírias são palavras ou expressões informais criadas por grupos de pessoas com características em comum. Surfistas, skatistas, pescadores, entre outras pessoas. Com o tempo, as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo que as criou. Aquilo que a prof explicou para vocês na aula, que as gírias elas surgem nos pequenos grupos e que logo isso se populariza e várias pessoas estão falando sem participar daqueles grupos de origem. A terminação "ense" é usada para formar palavras que designam algo ou alguém relacionado a um lugar, um município, um estado, um país. Lembra? Quem nasce em Ponta Grossa é pontagrossense. Quando abreviamos uma palavra, utilizamos apenas as suas letras iniciais, formamos uma sigla. E quando reduzimos uma palavra ou expressão na escrita, fazemos uma abreviatura. Bom, gente, então foi isso. Nós estudamos nesse capítulo essas coisas: relato de viagem, post de internet, de rede social, as gírias, a linguagem formal e informal, as palavras terminadas em "ense", diferenciamos as siglas e as abreviaturas. E aí, gente, eu vou passar para vocês algumas atividades para a gente fazer, ainda para relembrar esse tema que a gente estudou nesse capítulo. Então, nós vamos seguir com a nossa apostila mais pro final do capítulo, porque lá nós temos algumas atividades de revisão e eu prefiro que a gente faça agora. Então, as páginas que nós vamos fazer é a página 86 e a página 87, beleza? Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer e depois que vocês tiverem a explicação, vão fazer e na próxima aula a gente corrige, beleza? Então, na página 86, olha só o que nós temos aqui. Um envelope amarelo, coisinha mais fofa, eu adoro amarelo. E aí, essa atividade diz que é para se juntar com um colega, mas nós vamos fazer em casa. Então, assim, vocês vão preencher o envelope. Então, nós temos aqui as informações que você vai colocar. Onde está escrito remetente, você vai colocar os teus dados. O teu nome completo, o teu endereço e teu CEP. Agora, aqui no local do destinatário, você vai colocar os dados do colega. Como você não vai fazer em dupla, eu vou passar para vocês, no planejamento, eu vou colocar o meu endereço completo, o meu CEP, para você colocar o endereço da Prof. Taline, como se você estivesse enviando uma carta para mim, tá bom? Tem que fazer com uma letra muito legível, gente. A letra tem que estar bem bonitinha, tá bom? Lembre-se de que o espaço é reduzido, portanto, é necessário o uso de abreviaturas e siglas. Que tipo de abreviaturas? Por exemplo, rua, você vai colocar, né, o R, ou o número da casa, N. Você não vai escrever rua, não vai escrever número, não vai escrever a palavra toda, né, porque o espaço é realmente pequeno. E aí, na página 87, você tem aqui a atividade que diz o seguinte: observe a cena a seguir
e responda as questões. Fala sério, a chuva atrapalhou nossa pelada. Vamos nessa, outro dia a gente joga. Fechado. Fabinho, não esquece a pelota. Letra A. Escreva o significado de cada uma das gírias que estão sendo utilizadas pelos personagens dessa cena. Então tem fala sério, pelada, vamos nessa, fechado e pelota. São essas aqui. Letra B. Assinale o tipo de linguagem que predomina na conversa dos personagens. É mais formal ou é mais informal? Marca lá o X. E na letra C. O uso de gírias está adequado a essa situação de comunicação? E por quê? Você acha que está certo eles usarem gírias nessa situação? E por quê? Então você justifica a tua resposta, escreve o porquê, porque sim ou porque não, e coloca lá o complemento da sua resposta. Pessoal, então eu quero que vocês relembrem, né? Façam essa leitura da revisão do capítulo, façam essas atividades que a prof explicou e na próxima aula a gente volta com as correções, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula!